Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas que estão entrando aí. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais essa live. Bem-vindos, bem-vindas. O Aneron, nosso convidado de hoje, já entrou. A Isabela, que já participou de um curso meu, que agora é psicóloga, né? Já se formou. Lisandra, Rafa Tourinho. Ramiro, o Wagner, a Camila, Conajuda, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa live. Como vocês sabem, né, o mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, e a gente, ao longo desse mês, a nossa proposta é fazer várias lives aí, né, sobre essa temática. Eu já tenho feito lives todas as quartas-feiras e agora as quartas-feiras de junho serão dedicadas para a gente pensar aí sobre essa população. Então, na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre... O tema da próxima quarta-feira é: ser LGBTQIA+, é genético? É uma pergunta, né? E eu vou conversar aqui com uma colega que é bióloga, doutora em genética pela USP, e a gente vai falar sobre essas questões, sobre o que a ciência diz a esse respeito, né? E no dia 24 eu vou conversar com o Fabrício Pulpo, que é um adolescente de 16 anos, que está no ensino médio, e ele já é pesquisador na área de sexualidade e gênero, e a gente vai falar sobre sexualidade e gênero na adolescência. Então, não percam aí as próximas quartas-feiras também. Quero dar as boas-vindas para quem está entrando também agora, Vivendo Aprender, Tiago Canuto, Gabi, bem-vindos e bem-vindas. Gente, fiquem sempre muito à vontade para fazerem perguntas, para fazerem comentários, trazerem aí exemplos de histórias ou que vocês conhecem ou que já aconteceu com tanto com pessoas que vocês conhecem quanto com vocês, né? É sempre importante a gente fazer esse link aí com as experiências das pessoas que estão aí participando da live com a gente. Já eu vou chamar meu convidado, mas antes eu queria falar um pouco sobre esse tema, né, que é tão importante. A minha proposta hoje é justamente falar um pouco sobre como tem sido o acolhimento para essa população, né, como os profissionais olham para essa população e como os profissionais têm lidado com as questões de homossexualidade, de transexualidade, de intersexualidade, de assexualidade, enfim, né, são diversos nomes e siglas, e é importante que os profissionais tenham um olhar cuidadoso, um olhar acolhedor, né? Então a gente vai falar aqui justamente sobre essas questões, sobre como tem sido o acolhimento desses profissionais para essa população e do nosso ponto de vista, da nossa experiência, né? Tanto a minha quanto a do Aneron, e também do ponto de vista daquilo que tem sido publicado na literatura, como que deve ser esse acolhimento, né? Eu tenho ido em alguns lugares da formação para profissionais, né, em postos de saúde, já dei formação para os profissionais da SPDM, vou em escolas também, e eu tenho visto quanto que os profissionais, em especial a população trans, não se sente convidada a, por exemplo, ir fazer uma consulta num posto de saúde, ir fazer uma consulta nos programas do SUS, né? Então, quanto que essas pessoas também são excluídas da própria promoção de saúde, da prevenção, né? Então, acho que é um pouco por esse caminho que a gente vai, né? E como eu disse na postagem, todas as pessoas que não são profissionais também são convidados a participar, convidados a interagir aí com a gente, porque a gente precisa também saber o quanto que a gente está no caminho certo, o quanto que aquilo que a gente tem oferecido enquanto acolhimento, escuta, atendimento para essa população está respondendo às demandas da própria população, né? Então eu conto aí com a participação de vocês, tá bom? Vou escrever aqui o nosso tema e vou chamar o nosso convidado. Deixa eu só escrever aqui o tema para quem for chegando saber do que a gente está
falando. Vão convidando aí os amigos que vocês sabem que tenham interesse nesse tema para participar, para vir aqui para a live, porque eu acho que esse é um tema que diz respeito a todo mundo, né? É importante que todos nós possamos nos unir para promover aí um acolhimento para essas pessoas, um cuidado. Deixa eu ver aqui. Para participar da nossa live, acho que já ele vai... Aí, já está aparecendo. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom, Fernando? Tudo, só não está aparecendo sua imagem ainda, acho que está carregando. Talvez sim, está um pouco mais lento. Aham. Bem-vinda, Lisiane, que acabou de entrar aí. Talvez tenha que me chamar de novo, Fernando, porque não Tá, continua melhor, congelada a né? minha imagem aqui. Aham. Tá, peraí. Marcos Ribeiro entrou aí também, referência, né, na área de educação sexual. Bem-vindo, Marcos. É um prazer ter você aí. Vou chamá-lo de novo, que acho que deve ter dado algum problema lá na live. São muitas lives acontecendo, né, gente? Daí eu acho que a internet acaba tendo problema aí de conexão. Enquanto a gente está se conectando aí ao Aneron, eu vou já indo apresentando ele, né? Então, o meu convidado de hoje é o Aneron Canals. Ele é médico psiquiatra, terapeuta de famílias e casais, e ele é coordenador do núcleo de sexualidade do INTCC, que é o Instituto de Terapia Cognitivo-Comportamental, lá de Porto Alegre, né? Eles têm outras sedes em outras regiões aí do Brasil. E, oba, agora deu certo. Temos, aham. Que bom. Mas realmente, assim, está chovendo aqui em Porto Alegre, já peço desculpa, e daí o sinal já começa a dar algum problema. Sim. Mas vamos fazer o possível aí para poder conseguir se conectar, Fernando. Sim, vai dar certo, sim. Aham. A Isabela está dando parabéns pela live. Ela diz que é um tema muito interessante e que precisa ser explorado. Verdade, Isa. Valeu pela contribuição. Então, Aneron, já te apresentei, né? E eu queria mais uma vez agradecer a você por ter topado fazer essa live, Uhum. né? É muito importante a gente poder discutir sobre esse tema que tem muita relevância, né, na nossa sociedade. E eu te convidei justamente porque eu já venho acompanhando o seu trabalho há algum tempo, né? Tenho uma admiração bastante grande aí pelo trabalho que vocês desenvolvem no INTCC, né? Tenho aprendido também com vocês e eu acho que você pode contribuir bastante aí com a gente, né? Principalmente no que diz respeito a essa questão aí de como tem sido esse olhar dos médicos, dos psiquiatras com relação a essa população e de como deveria ser, né? Acho que a gente está aí num caminho em que existem muitas novidades na área de sexualidade e gênero, muitas coisas que antes já existiam, mas que não eram públicas, né? Então acho que até para os próprios profissionais é uma temática muito nova, né? É muito novo falar sobre tudo isso na área da medicina, na área da psicologia, na área da educação, né? Então acho que os profissionais de fato precisam de uma formação, de um respaldo, né? Então acho que é mais ou menos essa aqui a nossa proposta. Então queria super te agradecer e te dar as boas-vindas aí para essa nossa conversa. Tá bom, eu espero poder contribuir, Fernando. Para mim é um prazer estar aqui dialogando contigo. Sabe que eu admiro muito o teu trabalho também, né? Eu vou iniciar falando a nossa experiência aqui em Porto Alegre. Nós temos um ambulatório dentro do nosso instituto, que é uma escola formadora de terapeutas, é uma escola de pós-graduação no enfoque cognitivo, na terapia sistêmica e também na área de sexualidade e diversidade sexual.
No nosso ambulatório, especificamente na área da sexualidade, a gente vai receber os pacientes que vão estar apresentando alguma disfunção sexual ou as temáticas que envolvem identidade de gênero ou orientação sexual. Mas eu gosto de esclarecer sempre, Fernando, assim, que o fato de uma pessoa ser transexual ou ser homossexual, isso não é uma condição para fazer psicoterapia. Porque a nossa abordagem é na psicoterapia para as pessoas que precisam de psicoterapia. A gente gosta de destacar isso, porque senão parece que já fica um rótulo, já fica um viés, que fica preconceituoso, como se de repente pessoas trans e pessoas homossexuais têm que fazer terapia. Né? Não, na verdade, qualquer pessoa que está com algum sofrimento emocional tem indicação de terapia. Só que a gente montou um ambulatório específico para atender essa população, por entender que é uma população que não tem um fácil acesso à saúde, particularmente a questão de psicoterapia, e como se não bastasse, muitos profissionais não estão muito habilitados e capacitados para atender essa população. Então a gente teve um cuidado assim, de realmente montar um grupo de estudo, de capacitar profissionais para que se pudesse prestar esse tipo de atendimento a essa população. Tá? E como tu bem colocou, acho que muitas coisas já estão evoluindo. Né? É interessante que a gente já recebe pessoas, tanto pela questão da transexualidade como de orientação sexual, por entender que de repente seria válido fazer uma psicoterapia devido a todo o sofrimento que de repente tem na sua trajetória de vida. Tá? Tu sabe que a gente trabalha muito dentro de um modelo da visão da ciência. Né? Então, a ideia é a gente ter sempre um cuidado de não, de novo, eu digo de novo, ficar num olhar preconceituoso de que, de repente, essas pessoas sofrem mais do que a população em geral, são mais, digamos, perturbados emocionalmente. Né? Mas é fato que a gente vive uma cultura heteronormativa e cisnormativa. As normas são voltadas para a cultura heterossexual e para cisgêneros. Né? Então, muitas pessoas que não se enquadram nessas normas acabam sofrendo emocionalmente e isso pode repercutir em dano emocional e por isso que talvez realmente seja muito necessário um acompanhamento psicoterápico. Legal. Quero dar as boas-vindas para o pessoal que foi entrando aí depois, enquanto a gente estava aqui conversando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá, gente? Eu acho que é bem interessante isso que você fala, porque existe essa crença, né, de que pessoas homossexuais ou transgênero ou intersexo, enfim, seriam pessoas mais problemáticas ou seriam pessoas que já de imediato teriam algum comprometimento, né? E aí eu queria... E sabe que nisso, Fernando, tem estudos que nos ajudam a perceber muito bem, tipo assim, de que conflito emocional a gente está falando, né? Porque, como eu falei, dentro da visão mais científica, tem estudos populacionais que quando vão trabalhar, por exemplo, assim, número de casos de depressão numa população heterossexual versus uma população não heterossexual, ou numa população cisgênero e na população não cisgênero. Né? Se sabe que o número de casos de depressão e de ansiedade é maior na população homossexual e na população transexual. Então, isso parece que sempre ficou esse rótulo da ideia de, tá vendo, são pessoas mais perturbadas. Sim. Mas na psiquiatria, a gente tem uma clareza hoje de dois transtornos que têm forte condição genética, que é a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Então, ou seja, para a pessoa desenvolver uma esquizofrenia ou desenvolver o transtorno bipolar, vem muito de uma questão herdada geneticamente. E quando se faz esses estudos populacionais para ver a prevalência de esquizofrenia, de transtorno bipolar nessas diferentes populações, não tem diferença nessas populações. Porque fica muito evidente que a condição de identidade de gênero e de orientação sexual não tem relação com isso. Então, o fato dessa população ter mais casos de depressão, mais casos de ansiedade, é que esses transtornos, eles são muito desenvolvidos pelo ambiente estressor, não por uma questão genética. Então, não está relacionado à identidade de gênero em si, ou orientação em si, e muito mais. Essa população adoece mais porque está no ambiente estressor, está no ambiente homofóbico e transfóbico, e por isso, então, teriam mais possibilidade de ter esses sofrimentos. Sim, bem interessante essa sua colocação, porque desmistifica um pouco essa questão, né? Porque, de fato, a gente vê que
né, na clínica, no próprio discurso dos pacientes, a gente percebe o quanto que o sofrimento dessas pessoas está muito relacionado à questão da família, de aceitação, à questão do trabalho, se deve se assumir, se não deve se assumir, ou com relação ao público trans, com relação a todo o processo de transição, como que vai ser para as pessoas, quer dizer, tem muito mais a ver com esse contexto social em que a gente vive, que é homofóbico, que é transfóbico, e que causa esse sofrimento para as pessoas, né? E aí é uma questão muito, muito delicada também, Fernando, assim, que pouco é falado a respeito disso, e nós, como agentes de saúde, particularmente de saúde mental, a gente se preocupa muito, que infelizmente também, devido exatamente às questões de processo de não aceitação e rejeição, ainda mais quando isso vem dentro do núcleo familiar, e a gente sabe que essa é uma realidade, muitas dessas pessoas chegam até nós comentando que estão sendo rejeitados pela família, né? Existe, infelizmente, um índice aumentado de ideação suicida e de suicídios nesse grupo também, né? E pouca atenção é dada a isso, né? Inclusive tem já alguns estudos mostrando que o suicídio, de um modo geral, no Brasil, ele está tendo um índice muito alto, preocupante, e está atingindo uma população muito jovem, particularmente de adolescentes, né? O Brasil está ali pela 8ª ou 10ª colocação no planeta em número de casos de suicídio na adolescência. E o que nos preocupa, particularmente com as questões de identidade e de orientação sexual, é que é na fase da adolescência que, de repente, esse conflito pode ficar mais acentuado pela questão de não aceitação da família, né? Então, a gente não tem estudos ainda evidenciando isso, mas o que nos preocupa é que muito desses casos de suicídio na adolescência pode ter relação com a transexualidade e a homossexualidade. Sim, faz bastante sentido. E por isso que a gente trabalha muito com as famílias exatamente com isso, entende? Assim, de orientar as famílias também do risco da rejeição, quanto que isso pode ter uma repercussão muito danosa para esse sistema familiar. Deixa eu só ler aqui que o pessoal está perguntando. O Felipe K. Santana perguntou qual que é o nome do espaço criado para atender esse público. Quando ele entrou já estava falando. É INTCC, é INTCC. Procura lá no Instagram, no Facebook, que vocês têm mais informações sobre o trabalho deles. Aí a psicóloga Isabela Campos está perguntando. Está dizendo, aliás. Eu acredito que o fato de que eles procurem a psicoterapia por conta de toda uma vida, ambiente, toda uma trajetória para ser aceito como é. De fato, a gente tem percebido isso mesmo. Aí a Cristiane Peretti pergunta o seguinte. E como trabalhar com essas pessoas sem atender a família também, né? Eu acho que... Sim, não, pois é. Tem um por isso que a gente... Sim, na verdade, o nosso trabalho, inclusive a gente está tendo uma grata satisfação de já receber famílias que buscam ajuda também. A família espontaneamente busca ajuda porque entende que precisa de uma ajuda terapêutica para compreender melhor seu filho e a sua filha. Então isso é muito gratificante para nós, né? Mas o problema é quando a família tem uma resistência muito grande a isso e não aceita ajuda por não aceitar, por não entender a condição da transexualidade e da homossexualidade, né? Isso passa a ser um desafio maior, e inclusive foi uma coisa que eu cheguei a comentar contigo, né, Fernando, porque para nós, seres humanos, estar conectado com grupos é muito importante. Nós, talvez das espécies do reino animal, não conseguimos viver sozinhos por muito tempo. Todos os estudos mostram que todas as pessoas que optam por viver sozinhas têm um maior risco também de sofrimento emocional. Então, imagina que não ser aceito por alguém já é sofrido, entende? Já é talvez um dos maiores conflitos emocionais. Não ser aceito pela família é doloroso ao extremo. Tá? Então, infelizmente, a gente também trabalha com população que chega até nós, onde a família de fato não aceita, né? Então, a gente trabalha muito numa teoria do Slutsky, que trabalha com rede de apoio. A gente tem que ajudar essas pessoas, uma vez que a família não é viável como rede de apoio, que se possa estabelecer rede de contato de amigos, né? Com o advento da internet, especialmente o grupo do WhatsApp, isso tem sido um grande aliado nosso, né? Então, por exemplo, quando a gente recebe um homem trans que está sendo rejeitado pela família, nós indicamos um grupo de homens trans que existe
aqui em Porto Alegre. O mesmo com relação à questão de mulheres trans, o mesmo com relação com a homossexualidade. Então, já existem grupos de pessoas que montaram rede de apoio e é muito importante essas pessoas estarem vinculadas para perceberem que não são só elas que estão passando por essa experiência de abandono e de rejeição e saber que tem mais pessoas que já passaram por isso e dividir experiências como foi passar por isso. Isso produz um efeito terapêutico muito importante e afasta a pessoa da ideação suicida. Sim. Né? Então, isso é um elemento que a gente agrega também ao processo terapêutico. Isso é bem legal, porque se a gente for pensar, né, com relação à família, é muito importante o atendimento familiar e o acompanhamento familiar, tanto para a pessoa se sentir mais apoiada, quanto para a própria família, né? Porque a gente diz que essas famílias vivem um processo de luto do filho idealizado, né, ou da filha. Né? Então, na medida em que essas famílias entram em contato com esse luto, quer dizer, de ter que deixar a existência daquele filho ou daquela filha que eles idealizaram, que eles imaginaram que um dia se casaria numa relação heterossexual ou qualquer outra questão. Quer dizer, toda essa idealização que vai sendo construída, essa família passa por um processo de luto e a família sofre muito também. Né? Então, acho que é super importante esse trabalho com famílias, justamente para oferecer também essa escuta para as famílias, porque são vários níveis de sofrimento. Né? As pessoas LGBT sofrem por N questões, pelo abandono da família, por se decepcionar, mas os pais também se frustram, né? Também se decepcionam com tudo isso e também se preocupam com todas essas questões sociais de violência, de LGBTfobia, né? Então, acho que é super importante também oferecer esse acolhimento para as famílias, porque a gente entende que todas essas pessoas que vivem essa realidade, de algum modo estão sofrendo, né? Não, pois então, Fernando, por isso que eu digo assim, na verdade, lá o nosso serviço, a gente fala de novo, que tem um certo privilégio de receber pessoas já mais conscientes com relação a isso, né? Porque a pessoa que já vai buscar ajuda, ela provavelmente já teve alguma orientação, né? O que nos preocupa muito, como eu te falei, infelizmente a gente sabe ainda que é escasso o acesso ao processo psicoterapêutico. Sim. Tá? Então isso é uma questão que a gente faz questão de divulgar e estimular que mais colegas em outras regiões do Brasil também desenvolvam essas possibilidades, porque é uma população que está desassistida. Né? Infelizmente, a gente conta com o Serviço Único de Saúde, mas o Serviço Único de Saúde conta com um modelo que eu classifico ainda como muito burocrático. Entende? Assim, eu respeito a posição, mas é um modelo burocrático. Né? A própria questão também, Fernando, que houve uma nova resolução da Associação de Endocrinologia o ano passado a respeito para o tratamento hormonal para a população trans, e foi uma coisa muito bacana que ocorreu, inclusive, de tornar possível o tratamento hormonal para adolescentes. Né? Então, isso pelo Conselho de Endócrino está autorizado, mas ainda há a necessidade do termo de consentimento, inclusive dos pais autorizarem. Né? Então, de novo, por isso que é importante a gente também acompanhar a família. Porque uma família que está contra provavelmente não vai aceitar assinar esse termo e provavelmente esse adolescente também não vai poder iniciar esse tratamento, né? E o que é muito lamentável, porque um dos fatores, e de novo voltando ao discurso da ciência, né, que os artigos mostram que muitos adolescentes transexuais que estão com muita desregulação emocional, inclusive com risco de suicídio, o tratamento hormonal melhora a desregulação emocional. Então, ou seja, é óbvio que o tratamento hormonal não é o tratamento de escolha para tratar a desregulação emocional, mas é que essa desregulação emocional é uma consequência de uma transformação que está ocorrendo no físico desse adolescente, no qual ele está muito contrariado. Né? Então, tu poder já iniciar um tratamento hormonal, os estudos mostram, melhora muito a qualidade de vida desse adolescente transexual. É justamente porque aí na puberdade é quando aparecem os caracteres sexuais secundários, né? Então, no caso de uma menina trans, quer dizer, aquela pessoa que nasceu geneticamente do sexo masculino, vai começar a ter a mudança de voz, vai começar a crescer gogó, pelo no rosto, pelo
no peito, na barriga, né? Então, de fato, vai gerar muita angústia nesse adolescente. Em contrapartida, os meninos trans vão começar a menstruar, vai começar a crescer seio, né? Então, com certeza, esse tratamento hormonal na adolescência diminui muito essa angústia, né? É. E por isso que a gente fala, claro que essa questão de ter que assinar um termo de compromisso, a gente entende que existe toda uma questão legal por trás disso, inclusive o que a gente estava discutindo hoje no nosso grupo de estudo, Fernando, que é o ângulo que a gente olha, que é uma questão de atenção e cuidado, mas também um ângulo que daqui a pouco pode se aproximar um pouco de uma questão preconceituosa. Porque também nos pacientes adultos, né, uma coisa que a gente também vê muito, assim, que muitos população adulta transexual nos procura, porque para iniciar um tratamento hormonal, o endocrinologista está pedindo um parecer psiquiátrico, né? Para fazer algum procedimento cirúrgico, o cirurgião está pedindo um parecer psiquiátrico, né? Tu vê que isso pode estar correndo o risco de ser uma coisa cuidadosa do profissional, querendo realmente que esse paciente seja bem avaliado, mas a gente fica em dúvida se não tem um viés preconceituoso. Só pelo fato de ser transexual, parece que precisa de um parecer psiquiátrico dizendo que essa pessoa está em boas condições mentais. É como se provavelmente uma pessoa cisgênero que vai fazer um procedimento plástico, esse cirurgião não vai solicitar esse parecer. Né? Então, é isso que a gente vê muito, que são essas evidências que ainda essa população sofre muito. Como tu falou no início da nossa live, né? Muita coisa já melhorou. É óbvio que a gente está vivendo um momento hoje que está mais facilitador, mas ainda a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque sabe que a gente tem aprendido muito, especialmente isso, esse movimento que está ocorrendo agora anti-racismo, né? Isso nos ajuda a entender que existe muito preconceito silencioso ainda na nossa cultura. Sim. Que é aquele preconceito que a pessoa que está sendo vítima do preconceito sabe que estão sendo preconceituosa com ela, só que parece que o de fora não observa muito isso. Então, a gente recebe muitos pacientes ainda que comentam isso, ou seja, que foram maltratados em consultas com endócrino, com gineco, até mesmo com psiquiatras e psicólogos, por terem um discurso preconceituoso, mas que possivelmente esse profissional nem se deu conta que estava sendo preconceituoso. Né? Então, isso a gente percebe, que eu acho que é uma população que já sofre demais pela questão da homofobia e da transfobia. Então, nós precisamos ter isso melhor desenvolvido para acolher, de fato, essas pessoas e poder trabalhar com elas, né, o enfrentamento desses preconceitos. Sim. Eu vou ler as perguntas aqui das pessoas, mas só para a gente não perder esse tema que eu acho que é super importante, eu fui dar treinamento para uns profissionais de uma UBS. E a questão que eles trouxeram foi justamente, tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? De que essa população, principalmente a população trans, não chega até o posto de saúde, né? Então eles acabam não conseguindo oferecer esse acolhimento, esse atendimento, porque eles não chegam até lá, né? E uma das coisas que eu levei enquanto questionamento foi justamente de que essas pessoas em várias esferas da sociedade, elas têm a sua identidade ou a sua orientação sexual negada, né? Então, na família, na escola. Então, se elas chegam num posto de saúde e, de repente, o recepcionista se nega a chamá-las pelo nome social, por exemplo, essas pessoas, por terem sofrido tanto, elas evitam de buscar esse tipo de serviço justamente porque entendem que provavelmente elas sofrerão, e a gente sabe que, infelizmente, existe ainda uma dificuldade muito grande na capacitação profissional e que é muito provável que essas pessoas vão sim sofrer preconceito, inclusive dos profissionais, né? Aí, só antes de você falar, só para a gente ver aqui, tem bastante pergunta. A Camila está falando o seguinte: sou médica especializando em psiquiatria e tenho muito interesse na área para realizar a pós. Como procedo? Entra lá no Instagram do INTCC, Camila, INTCC, que lá tem as informações detalhadas, tá bom? Aí o Felipe está agradecendo, disse que tem bastante interesse por esse tema. Vamos ver aqui. A Isabela está dizendo que dos casos que você atende, tem uma grande porcentagem de familiares que não aderem à participação da psicoterapia nesses casos? Como eu falei, a nossa experiência ela tem sido mais gratificante, porque o grande número acaba aderindo. Mas
tem, infelizmente, ainda assim, alguns pacientes que não, da família que não aderem, né, por realmente não aceitar, por rejeitar. Isso ainda é uma realidade para essa população. Sim. Aí tem aqui a psicóloga Paula Pamplona está perguntando, está dizendo o seguinte: às vezes o que nos resta é instrumentalizar as pessoas a sobreviverem a essas famílias com as redes de apoio e a terapia, verdade? Aí a Isabela. Não, deixa eu até fazer uma observação nisso, Fernando, só porque, claro, muitas vezes, quando a gente está trabalhando, especialmente na adolescência ou adultos jovens, que dependem economicamente da família, né? Então, a gente também tem que ter o cuidado que a gente também não vai estimular que as pessoas saiam de casa, porque de repente a gente vai estar daqui a pouco criando um grande problema social. O cuidado que a gente tem que ter são questões de violência dentro da família, né? Então isso a gente já tem o próprio conselho tutelar na questão da adolescência, então nos ajuda também com relação a isso, né? Mas do contrário, a gente tem que trabalhar muito com essa população a questão da busca de autonomia e de independência, especialmente financeira, né? A população trans, a gente trabalha muito que, infelizmente, o processo da passabilidade, ele envolve questões econômicas. Sim. Né? Então, se a gente está diante de uma pessoa que a gente já percebe que a família não está aderindo muito a isso, né? E essa pessoa vai precisar se manter, é importante que ela invista assim, em estudo, em capacidade profissional. Então, nosso trabalho vai muito centrado em cima disso, né? Da conquista de uma autonomia, por isso vai acabar promovendo uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, né? Mesmo que ela tenha que se manter ainda por um tempo morando nesse sistema que tem esse discurso preconceituoso. Sim. Aí a Isabela está dizendo aqui, foge um pouco do tema, mas vocês saberiam dizer se hoje em dia existe grupos para homens que sofrem abuso sexual? Eu já vi alguns grupos, depois posso até procurar, que eu não lembro agora de cabeça, mas eu já vi sim alguns grupos, inclusive, hoje não dá para a gente abordar esse tema com profundidade, mas fica aí, inclusive, uma sugestão para um outro momento. Mas é bem importante pensar nessa questão, porque existe ainda, até por conta dessa hipervalorização da sexualidade masculina, né, e da negação do desejo da mulher, de todo esse machismo que a gente vê, muitos homens não entendem que são abusados ou não se sentem confortáveis de falar, porque é como se eles estivessem negando que são homens e que, né, enquanto que as mulheres têm toda essa questão. Você conhece? Me permite aí? Não, mas assim, me permite já fazer alguma propaganda de um documentário muito bom que tem no YouTube, que é O Silêncio dos Homens. Ah, sim. Aborda muitas questões, inclusive ele tem descrição de grupos de homens para trabalhar com a questão da masculinidade tóxica, né? Mas eu desconheço um grupo específico para homens que foram vítimas de abuso. Sim. Tá? Mas certamente isso é necessário, porque muitos homens são vítimas de abuso e se mantêm em silêncio com relação a isso pela nossa cultura do patriarcado ainda. Né? Sim, exatamente. Aí a Isabela está dizendo que não só psiquiátrico, como de 1 a 2 anos de acompanhamento psicológico para que possa ser autorizadas modificações físicas. Sim, existe todo um protocolo. Essa é a questão que eu estava comentando. Pode perguntar. Só aproveitando essa pergunta dela, que era algo já que eu ia trazer também, porque muitas pessoas chegam, né, no consultório e, enfim, nos serviços públicos, relatando justamente essa angústia, porque assim, a maioria dessas pessoas viveram uma vida inteira, né, de sofrimento por não poderem fazer a transição, aqui falando mais especificamente do público trans, né, homens e mulheres trans. E quando elas se veem na possibilidade, como você falou, muitas delas a gente tem que trabalhar aí no desenvolvimento de uma autonomia financeira, para que elas possam se desvincular dessa família para poder viver a sua condição, né, a sua vida da forma como elas se entendem. Mas o que acontece? Muitas dessas pessoas, quando chegam, elas ficam muito angustiadas porque elas falam, já vivi uma vida toda em que eu não pude fazer a transição, a cirurgia ou o tratamento hormonal, e agora vou ter que esperar mais 2 anos para fazendo psicoterapia, né? E eu incluo aí uma outra
uma outra discussão que é bastante relevante, que é essa coisa que até você trouxe um pouco quando você falava dos adolescentes que são encaminhados do endócrino, né? Que é um pouco dessa coisa do quanto que essa população, às vezes, precisa da legitimação do outro, de um médico, para dizer o que elas já sentem e o que elas já são. Né? Como que é essa questão para você? Bom, aí eu vou falar muito, Fernando, me permite falar muito também do meu posicionamento pessoal profissional. Né? O Sistema Único de Saúde, existe um protocolo, que é um protocolo adotado, que segue algumas diretrizes internacionais, que parte desse princípio, vamos falar da população trans, né? Então, ou seja, que de repente a pessoa transexual quer fazer um procedimento cirúrgico, né? Ela vai ter que entrar nesse protocolo e ser acompanhada durante 2 anos para aí então, depois de 2 anos, receber um aval para poder fazer o procedimento cirúrgico, né? Uma vez, quando eu estava fazendo uma palestra, alguém na plateia perguntou, tá, mas por que 2 anos? Né? E eu meio que demorei para responder e tinha uma transexual na plateia e ela pediu a palavra e falou, olha, a minha hipótese é que quem inventou 2 anos não foi uma pessoa transexual, provavelmente foi um cisgênero que não entende dos sofrimentos de uma pessoa transexual. E é verdadeiro. Porque na questão privada, o nosso ambulatório ele não está vinculado ao Serviço Único de Saúde. Né? Nosso ambulatório é da nossa escola de pós-graduação, que os alunos da pós-graduação atendem, por isso que a gente consegue fazer um preço mais acessível, então a gente pega uma fatia da população que tem baixo poder aquisitivo e que também tem muita dificuldade em chegar ao SUS. Mas, por exemplo, se a gente for receber uma mulher trans que vai fazer um procedimento particular e pediu, então, um parecer psiquiátrico, psicológico para fazer o procedimento cirúrgico, se ela não tem indicação de psicoterapia, 1 ou 2 consultas, ela vai sair com esse laudo, com esse parecer. A gente não vai obrigar ela a ficar 2 anos, para 2 anos ficar dizendo para nós que ela é uma mulher trans e que quer fazer a cirurgia. Então, infelizmente, o protocolo do SUS, por ser um protocolo muito rígido, não avalia muito isso. Tá? No sistema privado não funciona desse jeito. No sistema privado a gente vai acompanhar, como eu estou dizendo. Existem alguns casos que existe indicação de psicoterapia, como eu falei no início. Então, sei lá, a pessoa pode estar com algum sintoma maior de ansiedade, algum quadro depressivo, alguma coisa que vai estar autorizada a fazer cirurgia, mas tem que estar condicionada a manter uma psicoterapia. Mas eu digo que a maioria não tem indicação de psicoterapia porque já está bem com a sua identidade de gênero. Né? Então, esse seria um caso mais pela questão da gente poder traçar um parecer dizendo, sim, que a pessoa está em condições de tomar uma decisão e que sim, que ela já pode fazer o procedimento cirúrgico, né? Então, infelizmente, isso é uma questão que a gente vê muito, né? E tem um outro detalhe também, né? No Serviço Único de Saúde são 2 anos para tu receber, então, tipo assim, essa autorização para fazer cirurgia, só que aí tu vai entrar na fila de espera, que pode levar 2, 3, 4, 5 anos para poder fazer essa cirurgia. Então, é muito tempo de espera, realmente, né? Sabe que acho que há uns 2 anos atrás eu vi um dado que as mulheres trans que entram na fila para fazer a cirurgia, elas podem demorar de 10 a 15 anos para fazer pelo SUS. Né? Então, assim, pensa no nível de sofrimento dessas pessoas, né? Eu sei que aqui em Porto Alegre tem um tempo menor, mas é óbvio que a população de Porto Alegre, porque a gente tem um serviço de referência aqui em Porto Alegre, tem aí também em São Paulo, né? A população de São Paulo é muito maior, então por isso talvez o tempo de espera aí é maior, né? Aqui em Porto Alegre, geralmente, pelo que a gente sabe, é isso, é 2 anos no grupo e talvez você vai ter que esperar mais 3, o total dá 5 anos, mais ou menos, de espera para poder fazer o procedimento, né? Sim, e uma outra questão que acontece aqui em São Paulo é que vem pessoas de várias outras regiões do país, claro. Né? Porque é uma cidade em que contempla aí várias necessidades e existe uma ideia de que em São Paulo tudo se resolve, né? Então as pessoas de várias regiões do país vêm aí, né, com essa ideia de que elas vão chegar aqui e vão conseguir se resolver e fazer e tudo, mas a gente sabe que não é bem assim, infelizmente. Aí a Tânia está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada aqui no Instagram, no IGTV, e eu vou colocar no meu canal do YouTube também, que é a Escola dos Afetos. Gente, desculpa demorar um pouco para responder, porque são temas tão delicados que eu acho que a gente precisa responder com calma, né? Então, por isso que eu tô
vendo aqui as perguntas aí com mais calma e demorando um pouquinho mais, mas a gente, na medida do possível, vai respondendo tudo, tá? A Cristina está pedindo para perguntar o conceito de passabilidade. O conceito de passabilidade é quando as pessoas trans conseguem passar desapercebidas, né? Então, imagine que a gente vê uma mulher na rua e a gente olha e a gente fica em dúvida se ela é uma mulher travesti, se ela é uma mulher cisgênero, né? Quando a gente fica em dúvida, aí a gente diz que essa pessoa não tem passabilidade. Agora, quando essa pessoa, a gente olha para uma mulher trans e a gente não tem dúvida nenhuma, a gente diz que essa pessoa tem passabilidade. E aí é bom a gente falar já nesse ponto, né? Porque tudo é uma questão da gente ter cuidado também com palavras que a gente usa. Isso. Porque muitas pessoas usam a expressão transformação, né? Uhum. Mas ela é vista pela população transexual como uma palavra pejorativa. Né? Tu está te transformando em algo quando na verdade tu já é esse algo, né? Então a passabilidade ela é preferível. E um outro dado também para falar do preconceito, né, Fernando? Quanto mais baixa a passabilidade, maior é o índice de violência na população transexual, né? O que revela muito esse formato da cultura cisnormativa, né? E isso é muito sofrimento também da população trans, que parece que precisa atingir um alto grau de passabilidade, né? Quase como uma exigência para ser aceito na nossa cultura, que é uma forma de violência, porque na verdade a identidade de gênero é como tu te define, independente do como as pessoas estão te vendo, né? Eu sempre digo, trabalho muito isso também com o nosso grupo de terapeutas, né? A única maneira de eu saber uma identidade de gênero para uma pessoa é ela falando da identidade de gênero dela. Né? Eu olhando para uma pessoa, eu estou julgando ela sobre o meu olhar e daí então deduzindo qual é a identidade de gênero dela. Né? Mas infelizmente a nossa cultura ela é muito preconceituosa. O Brasil ainda tem altíssimo índice de homicídios com população transexual e exatamente está relacionado a critérios de baixa passabilidade. Né? Eu acho que é bem interessante isso, porque assim, se a gente for pensar, existe ainda, né, na nossa cultura, essas caixinhas onde as pessoas são colocadas. Então, assim, existe esse padrão hétero cis normativo em que a pessoa trans ela tem que ter todas as características e muitas vezes não é desejo dela, né? Mas por essa questão da imposição social, né? Então, por exemplo, a retirada do pênis. Muitas mulheres trans utilizam o pênis na hora da relação sexual, têm prazer na hora da relação sexual, mas existe essa ideia de que por ser trans tem que retirar o pênis. Então, quer dizer, é um outro sofrimento, porque a gente tira a pessoa de uma caixinha e coloca na outra, né? Então, assim, já que você é trans, espera-se que você faça determinadas coisas, se comporte de determinada maneira, né? E eu acho que isso acaba impondo sobre as pessoas um sofrimento grande também, né? Essa ideia, essa fantasia de que existe um lugar ideal, uma passabilidade ideal, né? E isso traz muito sofrimento. Existe muito essa questão ainda, Fernando, assim, da genitalização da identidade de gênero. É como se a identidade de gênero estivesse relacionado ao órgão sexual. Né? Por isso que muitas mulheres trans sofrem, porque são mulheres trans que se entendem como mulheres e não têm interesse em fazer a cirurgia, mas são julgadas por isso. Tipo, então não é uma mulher. Uma mulher não vai querer ter um pênis. Né? A gente sempre faz uma comparação quando a gente está trabalhando também com o nosso grupo de terapeutas. Imagina o seguinte, infelizmente um homem sofre, um homem cisgênero, né, que se entende como sendo homem, nasceu sexo designado masculino e se entende como sendo homem, sofre um acidente e tem que amputar o pênis. E infelizmente isso ocorre. Né? Esse homem que amputou o pênis, ele vai deixar de ser homem? Ele não vai ter mais o pênis, ele foi amputado devido ao acidente que ele sofreu. Então isso ajuda talvez as pessoas a perceberem, não, ele vai continuar sendo um homem. Né? Então não precisa do pênis para ser homem, não precisa da vagina para ser mulher. Então, identidade de gênero, isso ajuda as pessoas a entenderem que é um conceito que a pessoa tem de si. Só que a nossa cultura cola muito essa questão da exigência da questão do genital e obriga muitas vezes as pessoas transexuais a fazerem tratamentos quando na verdade não estavam tão interessados, mas se sentem obrigados
de novo, pelo processo de aceitação. Aceitação externa, né? Porque internamente já estão se aceitando, mas precisam do aval externo também. Uhum. E essa questão da genitalização acontece também em pessoas héteros, cis, né? Porque eu já atendi alguns pacientes com disfunção sexual, principalmente homens com disfunção erétil e ejaculação precoce, que quando a gente sugere que eles também se desenvolvam nas outras práticas sexuais, né? Eles dizem Exato. que não, que sexo é penetração. Que sexo oral não é sexo, carinho não é sexo, né? Quer dizer, existe, de maneira geral, em todas as pessoas, sendo hétero, homo, trans ou cis, esse estereótipo e essa ideia de que o sexo está vinculado ao genital, né? Então, acho que acaba, de algum modo, passando para as pessoas trans também. Aí o Rafa Tourinho está dizendo, tenho a impressão que os profissionais de saúde sensíveis às questões LGBT são eles mesmos pessoas LGBTs. Até que ponto os profissionais cis e hétero procuram se aprofundar no tema? Como que tem sido sua experiência nesse sentido? De formação, profissionais cis, hétero, costumam procurar esse tipo de formação? Eu valorizo muito a questão, né? Acho que cada vez mais a gente está tendo espaço para poder ter profissionais transexuais, profissionais homossexuais em todas as áreas, né? E eu acho que isso talvez seja uma temática que atrai muito pessoas transexuais e homossexuais exatamente pela questão do próprio sofrimento com relação a isso, né? Eu venho de uma questão de preconceito na minha atividade profissional por ser gay, né? Então eu sofri muito preconceito em todas as minhas formações também, né? Então hoje eu poder ter um grupo de estudos, que eu vejo que tem colegas transexuais, tem colegas homossexuais, tem pessoas cisgênero participando também, isso é muito gratificante, né? E eu não acho que tenha uma diferenciação de ter mais pessoas gays procurando fazer uma especialização nessa área do que pessoas heterossexuais cisgênero, né? Eu acho que, infelizmente, o número muito maior de profissionais da área da saúde, especialmente saúde mental, são pessoas cisgênero heterossexuais, né? Há uma minoria ainda homossexual, uma minoria muito maior ainda transexual, né? Mas acho que as pessoas se identificam muito com essa temática, assim. Então é provável que busquem formação exatamente por saberem do que é o sofrimento real dessa população. Tá? Sim, faz sentido. Eu acho que também tem uma questão aí até de empatia, né? E também de poder contribuir para que o sofrimento dessas pessoas, já que elas, enquanto profissionais, sofreram as mesmas questões, de poder contribuir com a diminuição do sofrimento dos outros, né? Então, talvez tenha mas isso, caminho. Sim, não, eu acho que tem esse caminho, mas isso também não quer dizer que, de repente, um homem cisgênero heterossexual não vá poder também ter uma boa empatia com a população transexual. Sim. Nós temos excelentes profissionais que são cisgênero heterossexuais e que acolhem muito bem essa população também. Né? Eu acho que vai muito, na verdade, a nossa busca de entendimento para se especializar nessa área, porque entende que é uma população que está carente de entendimento. Infelizmente, eu tenho muito contato com psicólogos, né, pela nossa questão da nossa pós-graduação, e eu posso dizer, tanto na faculdade de psicologia como na medicina, se aborda muito pouco essa temática. Né? Muitos médicos e muitos psicólogos acreditam que estão capacitados para atender a população dessa temática, e infelizmente não estão, porque a gente precisa realmente de informações a respeito disso. Né? O nosso grupo de estudo ele já existe há 6 anos, e quando eu montei o grupo de estudo, Fernando, eu já tinha uma ideia que eu sabia muito a respeito dessa área. Né? Nesses 6 anos eu olho para trás e vou dizer, poxa, há 6 anos atrás eu não sabia tudo que eu sei hoje. Entende? Então acho que isso é uma questão que a gente tem que estar sempre se atualizando, buscando, porque eu acho que isso nos ajuda. Uma coisa que eu uso muito, especialmente com a população transexual, cada vez que eu inicio um atendimento, eu falo, por ser cisgênero, que talvez tenha questões da transexualidade, que mesmo que eu estude, que talvez eu não saiba, e que talvez eu possa ainda, mesmo na consulta, sendo uma pessoa que estuda nessa área, que eu possa fazer algum comentário ou ter algum gesto que possa ser preconceituoso. Né? Eu sempre me apresento com esse discurso, e que caso ela perceba, ou ele perceba algum ato ou algum discurso meu preconceituoso,
que sinalize para a gente poder falar a respeito disso. E eu valorizo e defendo muito que os meus alunos façam isso também, porque não adianta a gente usar o discurso que a gente não é preconceituoso se a nossa cultura é preconceituosa e a gente pertence a essa cultura. Né? Então, simplesmente dizer que eu não sou preconceituoso, eu acho que já me impede de eu olhar para dentro e modificar coisas que eu talvez possa estar sendo preconceituoso. É verdade. Isso é muito comum, né? Muitos profissionais, às vezes, apoiados aí na sua titulação acadêmica, acabam se achando extremamente preparados, né? Que uma professora minha chamava isso de síndrome do especialista, né? Sim, exato. E eu acho que é bem legal quando a gente faz esse olhar, né? Eu sempre digo nos cursos, nas palestras que eu dou, que além da capacitação técnica, que é extremamente necessária para quem trabalha com essa população, é importante um olhar humano, né? E o Jung diz isso, né? Ele diz que a gente tem que ter aí todo o preparo técnico, tem que ter teoria, mas quando a gente estiver diante de outra alma humana, a gente tem que ser outra alma humana. Quer dizer, justamente de construir com os nossos pacientes uma relação horizontal e não uma relação vertical de que eu sou especialista, eu estudei, então eu sei o que é melhor para você, né? Então vem aqui que eu vou te colocar na minha caixinha. Então, acho que é muito interessante quando a gente faz esse olhar. Isso é o verdadeiro acolhimento daí, né? Sim. Aí a Cristina está dizendo, a empatia é em relação à pessoa e as dores deveriam ser acolhidas pelo profissional que se disponibiliza a atender o ser humano. Podemos ter falas preconceituosas em qualquer esfera da vida. Eu achei super interessante isso que você falou, né, no finalzinho da sua fala, que é quando a gente se coloca diante do outro, né? Porque quem tem a verdade sobre quem é o outro, não somos nós, profissionais. Então, acho que quando a gente se coloca nesse lugar que você falou aí, que eu achei fantástico, assim, de humildade mesmo, tem algumas coisas que eu não vou saber, porque quem sabe sobre você é você mesmo. Né? Então, estou aqui para aprender, estou aqui para conversar com você, para construir junto com você esse caminho, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, quando eles vêm com principalmente os que vêm com queixa de disfunção sexual, eles vêm com essa fantasia de que a gente vai entregar para eles um passo a passo, uma receita de bolo, né? E eu sempre, quando eles chegam dizendo assim, o que eu faço? Eu sempre olho para eles e falo, eu também não sei. Acho que eles me xingam, né? Acho que eles pensam, nossa, eu ainda vou ter que pagar por isso, né? E na sequência eu olho para eles e falo, mas eu tô aqui para descobrir junto com você, né? E quer dizer, esse é o nosso papel, né? Enquanto profissionais, ajudar o outro a descobrir aquilo que ele não está conseguindo descobrir, mas que já está nele, né? Só voltando um ponto que também comentaram a respeito do preconceito, né? E eu também concordo, o preconceito existe em todas as áreas, mas cada vez mais a gente tem que se dar conta da população que sofre um preconceito muito maior ainda. Sim, né? Verdade. E aí eu vou usar o zero comparação, ou seja, quem que está nos acompanhando aqui contrataria uma mulher transexual para ser babá de um filho seu? Essa pergunta a gente se faz, quem contrataria uma transexual para ser secretária? A gente sabe que essa é uma população... para o professor, ou seja, provavelmente escola pública, como fez um concurso, talvez sim, mas uma escola privada vai contratar uma professora transexual. Procurem observar isso, que daí a gente observa que sim, o preconceito está em todas as áreas, mas existe uma população que sofre mais, entende? Que talvez a gente não perceba, porque como a gente não é daquele grupo, a gente acredita que está tudo facilitado, que as coisas estão melhorando. Então, que bom que estão, mas a gente está longe ainda de conseguir uma questão realmente... Que todas as pessoas possam ter acesso tanto à atividade profissional como à questão de saúde, né? Sim, exatamente. E o quanto que esse preconceito ele é naturalizado, né? Porque como você falou, às vezes a gente está nesse movimento antirracismo, né? Que está nos ajudando a repensar uma série de coisas, né? Então tem coisas que a gente fala que a gente nem percebe que a gente está sendo preconceituoso, ou contra pessoas negras, ou contra pessoas LGBTs, porque é naturalizado, né? Então é muito importante a gente
parar para refletir também sobre as nossas práticas, sobre aquilo que a gente tem dito e tem disseminado por aí, porque muito disso é preconceituoso, né? Aí Eu tenho uma vez, eu estava lendo um material sobre isso, Fernando, coisas, expressões que a gente não se dá conta, né? Eu não sei como é que está hoje, mas tinha uma época que tinha meia cor da pele. Uhum. E essa meia cor da pele era uma meia bege, né? Ou seja, a pele de quem que aquela meia estava se referindo, né? Sim. Então, tu vê como são coisas assim, de restrição, de preconceito, que quem é vítima sabe que está tendo preconceito, mas quem não pertence àquele grupo não percebe isso. A gente fica acreditando que tá tudo bem, né? Então, realmente, nós que trabalhamos com a questão da saúde emocional, a gente tem que estar muito atento a isso. Uhum. Sim. Aí a Keila está dizendo, percebo um outro ponto desagradável também, que é a crítica que o próprio psicólogo avesso à postura do paciente, buscando, por exemplo, um atendimento por um gay, por exemplo. Sim, tem essa questão também. Gente, infelizmente a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa live. Tem 4 minutos para encerrar. Então, queria deixar alguns recadinhos aqui e depois vou passar para o Aneron fazer as considerações finais dele. Primeiro recado é que essa live vai ficar gravada para quem chegou aí no finalzinho, vai poder assistir depois. Segundo recado, quarta-feira que vem, eu vou ter uma outra live aqui, às 9 da noite, e eu vou falar sobre a questão genética relacionada à homossexualidade e à transexualidade. Né? Então, o título da live é Ser LGBTQIA+, é genético? Então, a gente vai falar sobre todos os estudos que existem nessa área de genética, né? Quer dizer, essas pessoas nascem assim ou não? Né? Então, a gente vai falar sobre esses estudos, vai participar comigo a minha colega, que é a Eliette Pardono, que ela é bióloga e doutora em genética pela USP. Né? Então, a gente vai falar sobre esse tema. Todos que estão aí estão convidados para participar. Quem está aí nos acompanhando, fiquem à vontade para me seguir aí no Instagram, @Escola dos Afetos. E eu queria super agradecer ao Aneron pela disponibilidade, né, por poder contribuir ainda mais aí para a nossa formação enquanto profissionais. Né? Aprendi muito, como já tenho aprendido com você, aprendi mais hoje. E eu queria super te agradecer, né, e tem aí 2 minutinhos para você trazer aí alguma consideração que você queira, algo que você ache importante trazer aí no finalzinho da nossa live. Muito obrigado. Bom, claro que eu agradeço também, Fernando. Acho que é sempre muito bacana, eu gosto muito dessa temática, né? Então, por isso, para mim, sempre é um prazer poder estar dividindo conhecimento. As pessoas que me conhecem sabem que eu não escondo conhecimento, né? Eu divulgo conhecimento, né? Faço muita questão de falar de experiências, de coisas que, de repente, estão sendo atualizados. Eu acho que isso nos agrega, nos acrescenta muito, né? E como o objetivo era falar mais dessa temática, dessa população, como eu falei agora há pouco, né? É muito lamentável que a gente vive num país que ainda é campeão de assassinatos de homossexuais, de transexuais, de toda essa população, né? É terrível viver num país que tem vários exemplos de coisas muito boas acontecendo, mas ainda muito preconceito em cima disso, né? Uhum. E aí eu também finalizo, né? Pode parecer que eu estou fugindo um pouco do tema, mas eu acredito que não, porque a gente precisa lutar muito por isso ainda, né? A gente está vivendo uma pandemia e como agente de saúde eu me preocupo muito com isso. E para realmente não ser preconceituoso, eu diria, Fernando, que tem pessoas que estão saindo na rua sem máscara porque não tem dinheiro para comprar uma máscara. Uhum. Tem pessoas que estão saindo na rua sem máscara porque talvez ainda não tem muito acesso à informação. Sim, verdade. Mas, infelizmente, a gente tem pessoas que têm dinheiro, que têm acesso à informação e que estão saindo sem máscara na rua. Uhum. Essas pessoas não são confiáveis e podem ser até perigosas, né? Uhum. E, infelizmente, quando a gente está falando muito de questões de batalhar por avanço, é muito triste a gente ver que dentro de um sistema político tem pessoas que vão no sentido contrário a tudo que a gente está conquistando, né? Porque a população LGBTQI+, tem avançado muito, né? Mas no sistema político brasileiro, infelizmente, atualmente, a gente está muito triste, muito preocupado, assim, de coisas que talvez vão ter um retrocesso, né? Mas a maneira que a gente tem é essa, a gente divulgar conhecimento, a gente lutar em prol disso, né? E sim, se forem sair na rua, usem máscara, né? Não peguem um exemplo de que pessoas que estão saindo sem, que seria um bom exemplo, porque não são pessoas confiáveis. Legal. Gente, muito obrigado, a live vai acabar. Gratidão a todos que nos acompanharam. Beijão
e vai estar disponível